Olá, olá, tudo bem? Tudo bem contigo, com vocês, família? Aqui é o Fernando Pereira Batista. Quero cumprimentar aí a todos com a paz do nosso Salvador e Eterno, Criador Eterno, Senhor Deus, aquele que aprendemos a chamar de Jesus, que é Yahushua. E eu estou fazendo esse vídeo aqui para nós aprender um pouco um com o outro nas Escrituras, porque as Escrituras, ela é maravilhosa, né? E quero mandar um abraço aí todo especial aí para todos. E se inscreva nesse canal, ative o seu sininho, dá o seu like para que esse canal venha crescer para a glória do nosso Criador. Então vamos aqui, através dessa plataforma digitais, aprender um com os outros, lendo a Bíblia, entendendo, não interpretando a Bíblia do jeito nosso, como a gente vê no sistema religioso, as interpretações pessoais, e nós acabamos vendo que as pessoas criaram várias religiões, categoricamente falando, e formaram para si grandes heresias, né? A gente vê as igrejas de pedra. Eu quero fazer meu pronunciamento aqui, falar para vocês, meus queridos, amados irmãos, do YouTuber que se reúne, né? Que se reúne, porque a reunião de pessoas que é a igreja verdadeira de Cristo. A igreja de Cristo não tem pastor presidente. A igreja de Cristo não tem homens para guiá-la, porque quem guia ela é o próprio Espírito de Cristo. Então nós vamos vendo que ao passado dos tempos, outrora, os homens vieram a interpretar a cópia da Bíblia do Almeida e criaram para si várias religiões, igrejas de pedras que nós estamos vendo aí atuais no dia de hoje, no século XXI. E realmente, meus amados, queridos irmãos, eu vou abrir esse canal gravando esse primeiro vídeo e aqui eu quero compartilhar o conhecimento, um pouco do meu conhecimento para vocês que têm os olhos iluminados, a mente iluminadas. E não vou interpretar a Bíblia do meu jeito, da minha forma. Eu vou interpretar a Bíblia da forma que ela já está interpretada. Ela defende ela mesma. E eu quero aqui fazer uma leitura rapidamente no capítulo de número 21, mas antes, Lucas capítulo 21, você pode pegar sua Bíblia aí, para nós fazer essa leitura. Lucas capítulo 21 e versículo 22. Eu quero mandar um abraço antes de entrar aqui nesse capítulo 21 e o versículo 22. Eu quero mandar um abraço aí para todos, colegas, amigos do Face, parentes. Quero mandar um abraço aí todo especial, um beijo para minha querida mãe, para os meus parentes da grande Minas Gerais, a terra do sol, a terra do queijo, a terra do requeijão. E quero mandar um abraço todo especial para todos que vão ver, que vão chegar esse vídeo em sua casa. E quero mandar um abraço também para todos os irmãos em Cristo que se reúnem, os irmãos aí da Igreja Espírita em Verdade, do pastor, do querido irmão Geraldo, que vem trazendo a palavra maravilhosa e nós estamos aprendendo a cada dia aí. Para todos que são chamados preteristas completos do Brasil, porque a palavra preterista a gente pensa que é uma doutrina, mas não é. Preterista é aqueles que creem que todas as escrituras estão cumpridas. E existe aqueles que são preteristas parciais também, que acreditam que uma metade da profecia já foi cumprida. Então nós vamos aqui nesse canal
falar da escatologia consumada, falar que está tudo feito e que nós estamos em perfeita vitória. Estamos em perfeita vitória, estamos reinando com Cristo em meio a toda esse pânico que está acontecendo no mundo. Mas nós sabemos que o antivírus é o Cristo ressuscitado, que nos guarda, que nos protege, que nos livra. E eu quero falar um pouco aqui sobre a escatologia que está consumada, que está tudo feito. Eu, Fernando Pereira Batista, passei mais de 15 anos na religião chamada cristianismo, porque a gente já sabemos que existe 3 religiões aí no mundo que são consideradas as maiores, categoricamente falando assim, que é o islamismo, que é o cristianismo e o judaísmo. Essas são consideradas as 3 religiões maiores do mundo. E nós sabemos que cada religião tem uma história de um homem que começou, né? Tem a sua doutrina, é um confronto doutrinário, como Maomé no Islã, como Constantino no cristianismo, e essa ideia judaica dos judeus aí da ONU de 1948. E aqui eu não sou contra pessoas, não sou contra as religiões, mas sou contra o que é ensinado ali dentro. Principalmente o judaísmo, que se diz verdadeiro, que se diz os judeus da Bíblia do Almeida, mas não são. Eles não são os judeus da Bíblia do Almeida. Pasmem vocês. Eu quero mandar também um abraço aí todo especial para o nosso querido irmão Edson Silva História, sua família que tem um canal no YouTube. Eu quero dizer para os queridos que eu respeito os irmãos que são futuristas. Eu era futurista também, mas eu respeito os futuristas com todo carinho, com todo amor. Mas eu acredito que a escatologia está toda feita, está toda consumida. O Salvador abriu o braço no madeiro e disse: está tudo feito. Então, Sião está dentro de nós. Sião era físico no antigo pacto. Hoje, Sião na graça é dentro de nós, é espiritual. Quando nós falamos que o reino é espiritual, as pessoas não entendem. A gente tem que parar um pouco para pensar. Eu não tenho um problema, meus amados, de mudar o que eu aprendi no passado. Porque a gente tem que analisar o texto. Eu não analiso a fé das pessoas. E não tem um problema de mudar. Por quê? Porque quando a gente cria um segundo poder, a gente cria um segundo poder paralelo a Deus, um poder opositor a Ele. Mas quem cria esse poder não é as Escrituras. A Escritura não fala de um segundo poder. Quem fala de um segundo poder menor, inferior, é a religião. A religião que inventou um opositor a Deus, um segundo Deus, as religiões do mundo que inventou isso. Então eu respeito todos os queridos irmãos futuristas, porém eles estão na falsa esperança. O que é falsa esperança? Que Cristo vai voltar, que o anticristo vai vir, que vai ser construído o terceiro templo, o quarto templo. Não importa, mas sabemos que a Escritura diz que agora quem é o templo somos nós. Nós somos o templo, nós somos a morada. E quero dizer também que nós temos que entender a Bíblia em 3 línguas, 3 linguagens, falando assim. A primeira linguagem que temos que entender a Bíblia é da forma literal. Segundo, a segunda coisa que temos que entender nas Escrituras é que a Bíblia é escrita de forma profética e que
A Bíblia também é escrita de forma simbólica. Então nós temos aí literal, profética e simbólica. Mas temos que entender qual língua foi escrita. Foi escrita na língua hebraica, na língua dos judeus. E eles usavam mais nas suas escrituras, eles usavam mais a palavra simbólica. O que é a palavra simbólica? Eles tinham isso de usar tudo no símbolo. Eles usavam o sol como símbolo, usavam a lua como símbolo, eles usavam as estrelas como símbolo. Por que eu falo isso? Indo ao antigo pacto, coloca as máscaras, a gente vê que quando José teve o sonho, ele disse que o sol e a lua se prostraram. O sol, a lua e as estrelas se prostraram perante ele, prestaram homenagem a ele. E aí Jacó, seus filhos, seus irmãos, os irmãos de José entenderam que as estrelas eram eles. Jacó entendeu que o sol era ele, que era um governo, que simbolizava um governo, e a lua era sua mãe. E dali para cá, eles começaram a usar esses símbolos dos astros criados pelo Criador. Como diz Gênesis, Deus criou o sol para governar o dia, a lua para governar a noite. Então eles começavam a usar esses símbolos no tempo dos profetas, né? E aí, essa é a linguagem judaica. E aí nós viemos para frente na vinda do Salvador, que ele se revestiu de carne e sangue, como diz o apóstolo Paulo, que assim como ele se revestiu de carne e sangue, nós também estamos participando de carne e sangue. É a sua manifestação de filho. O Salvador usou essa língua também, essa língua hebraica, esses símbolos nas suas profecias para aqueles tempos, para aquela época. Então, meus amados, nós temos que ler a Bíblia não como fosse um livro, aliás, como se fosse um jornal de hoje. Não, nós temos que ler a Bíblia respeitando a época, a cultura daquele tempo, aquela geração, para quem foi escrito, para quem foi falado. E temos que entender também, meu amado, o mais profundo disso, pasmem vocês, é que nós temos que entender o que é lei, o que é graça. Para quem foi revelada a graça de Deus? Quem pregou o evangelho da circuncisão? Quem pregou o evangelho da incircuncisão? Vice-versa. Então nós temos que entender esses pontos aqui nas escrituras. Igual eu falei no começo, nós temos que entender a Bíblia da forma que ela já está interpretada. Quem escreveu, interpretou. Eu não posso sair da interpretação do autor que escreveu a Bíblia. E respeitar os símbolos, respeitar o que é literal, e respeitar o que é profético, respeitar as profecias, entender para quem foi falado, entender a língua metafórica. Vamos ler o capítulo de Lucas 21, versículo 22, e eu vou colocar um título dizendo que o Salvador Yahushua, que aprendemos a chamar de Jesus, ele não volta mais. E que tudo está feito. Esse é o título. O Salvador, Jesus, manifestação de Filho, Jesus de Nazaré, que aprendemos a chamar assim, Jesus Yahushua de Nazaré, ele não volta pela terceira vez. Ele já voltou. E tudo está feito. Não existe terceira volta de Jesus, de Yahushua. Não existe terceira volta na Bíblia do Almeida. Existe sim, existiu a segunda volta como juízo.
Eu vou repetir para vocês, não existe terceira volta na Bíblia do Almeida, nas Escrituras Sagradas. E aí a igreja do século XXI vive uma falsa esperança que vai haver um arrebatamento secreto. Isso começa em 1830 com as religiões, com as igrejas de pedra, que teve uma revelação e que viu um arrebatamento, e eu acreditava dessa forma. Eu, lá dentro da igreja de pedra, naquele lugar que eles chamavam de altar, de lugar santo, eu ministrava isso também, mas o Criador me iluminou a mente. E eu acreditava que Jesus ia voltar para arrebatar a igreja, depois julgar, voltar em duas etapas, voltar para arrebatar a igreja, depois voltar para julgar, trazer o juízo. Igual eu falei, meus amados, eu respeito os futuristas, mas não existe terceira volta na Bíblia do Almeida. Tudo está cumprido. Ele já veio, ele já morreu no madeiro, ele já cumpriu a lei. O Jesus de Nazaré, Yahushua de Nazaré, cumpriu a lei na sua carne, cancelou a lei espiritual. Depois, o ressuscitado, aquele que ressuscita, cancela a lei de Moisés. E é mais só que a lei, em dois aspectos, tinha que ser terminada, cancelada. A lei espiritual foi quando ele morreu no madeiro, que ele matou as nossas obras carnais da lei. E quando ele volta pela segunda vez, a lei física teve que ser acabada, terminada, que foi no ano 70, que muitos dizem que foi o ano 1500, outros dizem que foi o ano 1700. Foi ali na destruição de Jerusalém, no ano 70 do primeiro século da igreja, que tudo se cumpriu, que o templo caiu. Foi ali que aconteceu tudo, o dia do Senhor profetizado no Antigo Pacto, o dia, o grande dia terrível do Senhor. Ali que aconteceu as 7 semanas, os 490 anos profetizados por Daniel, as 70 semanas de Daniel. Foi ali tudo. Está profetizado sobre o teu povo, 70 semanas, 70 vezes 7. Sobre o seu povo, judeus, não é sobre a humanidade. Não existe, meu amado, na Bíblia, final da humanidade. Existe na Bíblia final de uma era, final de um povo, final de uma geração, mas final da humanidade, na Escritura não existe. Não existe na Bíblia arrebatamento nenhum de igreja evangélica. Não existe arrebatamento de igreja evangélica na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então, eu quero aqui fazer vídeos e você pode perguntar, você pode se inscrever no canal, dar seu like, e você pode fazer suas perguntas que eu vou estar respondendo na medida do possível. E vamos aqui aprender um com o outro. Vamos fazer lives, vídeos mais vídeos, e vamos falar da escatologia consumada, que tudo já está feito. Capítulo 21 de Lucas diz assim, versículo 22. Lucas, que não é o Novo Testamento. Lucas não é o Novo Testamento. Lucas não andou com Cristo. Eu falo Lucas porque nós sabemos que os nomes não são nomes portugueses, na língua portuguesa, Brasil. Nós sabemos que os nomes são hebraicos, mas pela cópia que chega em nossas mãos, nós vamos ler conforme está aqui.
Capítulo 21, versículo 22 diz assim: porque dias de vingança são estes, vírgula, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Como está escrito aqui? Para que metade das coisas se cumpram? Não. Para que todas as coisas se cumpram e ponto final. Ponto final. Se todas as coisas, é todas as coisas. Todas as profecias, o sacrifício no madeiro, o cancelamento da lei espiritual, o cancelamento da lei física, todas as coisas se cumpram. E o capítulo 21 de Lucas e o capítulo 24 de Mateus falam do mesmo assunto. Como que nós descobrimos isso? Lendo com cuidado, deixando a Bíblia interpretar ela mesma. E aqui o Salvador vem falando da destruição do templo, naquela geração, naquele tempo. E o capítulo 24 de Mateus, ele diz, não passará esta geração, aquela que passou, não passará aquela geração, esta, no tempo do Salvador, não passará essa geração sem que todas as coisas aconteçam. As coisas aconteceram ou não aconteceram? Aconteceu. Ponto final. E o Lucas, ele vem falando das mesmas profecias do Salvador nos dias da sua carne. Vamos ler? Diz assim: porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas, mas ai de vós grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aperto na terra, e ira sobre este povo, e cairão a fio da espada, para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Olha como isso é interessante. Quando vocês vê Jerusalém sitiada, quando vocês lê o que foi escrito pelo profeta Daniel, a abominação está no lugar santo, quando vocês verem Jerusalém ser pisada pelos gentios, ele está dizendo que são soldados romanos. Ele está dizendo que é o Império Romano que ia pisar Jerusalém. Ele está dizendo que é o general Tito que iria entrar em Jerusalém, que ia sentar naquele lugar e se passar por Deus. Porque a Bíblia não fala do anticristo que ia sentar no templo. Fala que o filho da perdição. E o filho da perdição era o general Tito. Deus usou a espada dos romanos juntamente com os bárbaros naquela época, que muitos dizem 1500, 1700. Ali foi chamado o grande dia terrível do Senhor. As mulheres, ai das mulheres grávidas, e ali foi o pior dia dos judeus, dos verdadeiros hebreus da Bíblia do Almeida. As mulheres foram estrupadas. Aquele que tiver no lugar, que tiver no moinho, aqui foi tudo profetizado. Aqueles que conseguirem fugir, fujam. Fujam para os montes. Os que conseguiram fugir não foram mortos. Os que não conseguiram fugir foram mortos. Essa é a profecia do Salvador, lá no capítulo 24, como aqui em Lucas 21. E eles caíram ao fio da espada.
Houve um grande aperto na terra. Mas ele disse ainda, isso não será o fim. Olha, vamos para o versículo 25, diz: e haverá sinais no sol, e na lua, e nas estrelas, e na terra angústia das nações, perplexidade, pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Essa palavra mundo é o cosmo, é um local, é um território. Olha como que a Bíblia chega para nós. Eu não estou interpretando, não é minha interpretação particular, mas a palavra mundo colocada aqui na cópia é um lugar habitado por pessoas, habitado pelos hebreus, era Jerusalém, mas chegou para nós a cópia mundo, e entendemos isso que é o final da humanidade. Aqui pregados os pastores de nome, os teólogos, os que estudam o Theos, o Deus da teologia, os que estudam a exegese, os que estudam, que são formados e pega bem, eles entendem de uma forma errônea. Homens desmaiarão de terror. Olha que coisa. Versículo 27. E então verão versículo 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Eu vou parar aqui no versículo 27 nesse vídeo, para não ficar muito maior. Eu vou dar continuidade a esse texto e contexto. E nós vamos aqui falar sobre a destruição de Jerusalém, o dia do Senhor profetizado. Eles nos chamam de preterista. Mas não somos preteristas. Nós temos o ensinamento dos preteristas, mas a palavra preterista é que tudo se cumpriu, tudo está cumprido. E não podemos viver uma falsa esperança que Jesus vai voltar de uma forma física, que vai aparecer no sol, vai aparecer, aliás, na nuvem, e o sol físico vai perder, que é invisível esse sol, e ele vai aparecer nas nuvens fisicamente, todo olho verá. E as estrelas que nós vemos com nossos olhos físicos cairão sobre essa terra. Eu quero estar falando sobre essa linguagem dos hebreus no próximo vídeo. Vamos entender o que significa vir sobre as nuvens do céu. Vamos entender o que significa o sol perder seu brilho, a lua perder seu brilho. Vamos aprender o que é as estrelas cair do firmamento. Você lembra que eu falei no princípio que a Bíblia tem que ser lida de uma forma literal, profética e simbólica? Então, eu quero aqui mandar um abraço todo especial e vamos continuar esse vídeo falando sobre a vinda, a segunda vinda de Yahushua sobre as nuvens. Vamos falar sobre a segunda vinda de Yahushua sobre as nuvens do céu. Vamos continuar esse texto no próximo vídeo. Eu quero fazer um convite especial para você, sua família. Se inscreva nesse canal, dá o seu like, ativa o sininho. E quero convidar também os queridos irmãos aí em Cristo que se reúnem no YouTube, que se reúnem no local, porque se reunir não é pecados. O pecado é ter elementos dentro dessa casa, elementos do que? Da lei, elementos da lei de Moisés. Candelabro, água ungida, flor ungida, rosa ungida. Isso é um erro da lei. Isso é estar com véu.
Mas quando nós se reunimos a falar do Evangelho, isso é maravilhoso. Eu quero dizer que o Evangelho é revelado ao apóstolo Paulo. O Evangelho é de Romanos a Hebreus. Eu vou repetir para você. O Evangelho começa de Romanos a Hebreus. O Evangelho não é Mateus. O Evangelho não é Marcos, Lucas e João. O Evangelho começa de Romano ao Paulo, escreve aos Romanos, aos Hebreus. Foi somente para o apóstolo Shaul, que aprendemos de Paulo, na língua portuguesa, foi só para ele que foi revelado a graça de Deus. Para o apóstolo Pedro, ele estava com o véu de Moisés e Deus trouxe uma revelação mostrando para ele, abrindo a mente dele daqueles animais que vinham descendo do céu. Estava abrindo a mente dele para mostrar: eu purifiquei tudo, Pedro. Os gentios também fazem parte, vão entrar na graça. Então, eu quero convidar você para nós aqui aprender a falar do Evangelho, da graça pura. Nós somos a justiça de Deus, nós somos lavados, nós somos remidos, nós somos regenerados, nós já estamos salvos. Nós não temos mais pecado adâmico, nós temos o pecado da carne. O errar o alvo, mas o pecado não temos mais, não somos mais um pobre pecador, pó da terra. Você é a justiça de Deus, meu amado. Na terra pode vir vírus, pode vir contravírus, pode vir o que for, nós estamos reinando em vida. Então, meus irmãos, se inscrevam nesse canal, respeitando todas as religiões, as pessoas que se encontram dentro das religiões, respeitando elas, as pessoas, mas aquilo que eu vou estar falando é contra os dogmas, as religiões, mas as pessoas, elas precisam acordar para o Evangelho da graça de Deus. E eu quero aqui mandar um abraço todo especial para todos os irmãos que venham assistir esse canal, que esse canal venha crescer em graça, em conhecimento, e que tudo está feito. Ele morreu no madeiro para nos salvar. Então, que Deus abençoe você e sua família. Fique na paz.